Boa tarde, amigo ouvinte. Estamos aqui dando início a mais uma gravação na parte de hoje, né? Estamos gravando, como sempre, todos os dias, e sempre falando de coisas diferentes, né? Horas colocando a par com as revelações da Bíblia e horas a experiência que adquirimos em nós mesmos ou em outras pessoas por alguns acontecimentos. E ainda encontrando com deficiência no canal, né? Tem vezes que dá alguns problemas. Mas o desejo de passar os conhecimentos ao público é tão grande que mesmo assim não desistimos. Já temos visto coisa que achamos estranho, né? Mas eu prefiro não pensar de perseguições ao canal, coisas assim, né? Porque o que eu tento fazer são coisas vindas por revelações de Deus, que desde criança o meu maior interesse é de que as coisas fossem certas, porque haveria menos condições de errar, né? Porque quando nós erramos, o efeito é drástico, porque nem sempre o erro que cometemos fica só para nós. Geralmente, nem sempre, mas algumas vezes, alguém se machuca por causa de erros cometidos, que ele não tem nada a ver com isso, certo? Mas chega até ele. Porque quem já tem o desejo de viver errado, para ele não faz diferença. Agora, quem não gosta de errar e nem ver alguém errando, ele se sente mal. Você já deve ter visto, às vezes, você pode estar bem de saúde, ou alguém, seu parente, seu amigo, dependendo das coisas que ele vê acontecendo, que ele não conforma com aquilo, ele adoece, né? Ele adoece. Como a gente vê sempre, quantas pessoas doentes, como hoje nós vimos na rede social, e até pedindo que compartilhasse ou ajudasse. Esse rapaz, ele fez 2 cirurgias do coração. Quando estava com 2 dias de nascido, e a outra quando ele tinha 11 anos de idade. E era para fazer uma outra, para ele acabar de completar aos 21 anos. Mas por falta de condições, ele chegou aos 30 anos, e, como sempre, né, a saúde marcando que enviaria meios para ele trocar a válvula do coração e tal, mas só que isso nunca aconteceu. Eu já vi ele várias vezes na rede social implorando. Ultimamente, ele até mostrou, está vomitando sangue. Ele está nas últimas. E a causa da dor maior é que a sua esposa, quando viu que para ele não tinha jeito, eles tinham um bebê, ela fez a mala e foi embora. Abandonou ele. Na hora que ele mais precisava, que ele está lutando pela vida, e dizendo quanto eu gostaria de ver o meu bebê, estudando, andar de bicicleta. E nessa situação que eu me encontro, e aquele monte de sangue assim no colo dele, quando vem aquela tosse, ele vomita sangue.
E nós vendo pessoas aí que, por causa do dinheiro, nem o coração falta. É, até coração ele acha, com facilidade. E para um pobre coitado desse, amigo ouvinte, nem a válvula do coração. Ele conseguiu encontrar com o médico que operou ele, procurando pelo Google e tal. E o médico disse para ele que o único resultado é a cirurgia. E ele está tentando esperar, mas nunca mandam. Tantas pessoas vivendo esplendidamente, conseguindo o que quer, podendo cortar até fila e, se precisar comprar, ele tem dinheiro para comprar. Certo? E um coitado desse, amigo, o que eu falo não é por um contra o outro. É explicar que moramos num mundo desigual. Onde alguém tem para jogar fora e bancar sua ostentação. Certo? E outros numa situação como essa. Amigos, sejamos mais cuidadosos com as nossas vidas. Onde chegamos a uma situação que temos que ser, horas, nosso próprio médico, horas, nosso próprio advogado, horas, nosso próprio nutricionista. Ou seja, de cada coisa temos que especializar um pouco nelas. Porque onde não há amor, não há esperança. Onde não há mais esperança, é estar esperando a derrota. Os gritos de um desesperado nem sempre comove o outro que não está vivendo desespero. Certo? E apesar que para todos chegam a situação, um de uma forma, outro de outra, né? Então é assim. É igual eu falo dos efeitos colaterais, né? A gente tem que tentar uma coisa quando, pela gente mesmo, já não encontramos mais saída. Se não encontramos mais saídas, temos que procurar uma. Só nos resta isso. Você encontrou a saída? Não, não encontrei. Você fez isso assim, falou com alguém, pá, falei. Deu certo? Não. Alguns têm 4 anos, 3 anos esperando. Eu não sei se a doença vai desse tempo, certo? Então chega a hora de nós tomarmos decisões. Eu acho que foi por isso que Deus disse: eu te dou as plantas como remédio. Porque eu mudei muita coisa na minha vida, mudando a maneira dos remédios que eu estava tomando e a maneira do meu sistema alimentar. As pessoas podem se curar de uma doença até grave, mudando o sistema dos alimentos. Porque, como eu já disse tempos, a comida não é diversão. E é claro que vai aumentar o apetite da pessoa com a comida cheirando muito, bem temperada, variedades. É claro que ele vai comer mais do que o que deve. E se a comida fosse saudável, geralmente o que é saudável, às vezes ele pode até fazer um jeito dele ficar bonito, mas a aparência não alimenta.
o que alimenta e dá condições até de curas é o que a planta tem para oferecer. A pessoa pode fazer um teste, por mais doente que ele esteja, ele procurar em cima dos remédios naturais. Não estou incentivando ninguém a largar a medicina, cada um é dono da sua vida. Eu procurei afastar para estar vivo hoje. E não falo que foi maldade dos médicos, não. É um jeito que eles aprenderam na faculdade. A dar valor, principalmente na alopatia, e não confiarem muito nos remédios naturais. Porque eles vão pela ciência, eles não vão pelos valores. Tanto que quando você vai, eu já disse isso também, ver a bula de um remédio que veio para curar você de tal doença, mesmo passado pelos médicos, você vai notar que a contraindicação é muito maior do que o efeito benéfico do remédio. Eu vou usar aqui, eu não entendo nada de medicina, mas eu vou usar uma comparação. O que adianta você curar os rins com um remédio? Se caso curar ainda, né? Na bula vem falando que é para os rins, né? Que cura. Se ele vai atacar outro órgão do seu corpo mais tarde. Eu vou falar o nome de um remédio aqui e eu não vou estar errado nem perseguido pela lei, porque não sou eu que estou criando isso. Eu ouvi médicos na rede social falando que o losartana, para controlar a pressão, esse médico que eu vi disse, ele pode até controlar a sua pressão temporalmente agora e um dia você vai morrer por tomar o losartana. Agora, o que compensa para você curar uma parte dos dedos do pé por um tropeção, né? E passar a sofrer do cérebro? Qual a diferença? É mais drástica. Antes amputasse todos os dedos e ficar com a mente sadia. Há muitos aí, inclusive o médico, que tem médico que falta, se me pegar, eu estou falando rasgado, eu estou falando a verdade. Tem médicos que veio falando isso aí e vai estar trabalhando toda a medicina, tem que sumir esse cara. Eu não estou falando que tem médico querendo me matar diretamente. Eu estou falando que se eu chegasse a falar coisas que precisa falar e não posso falar, se eu falasse de um médico, nesse hospital eu não trataria mais nunca, nem de dor de barriga. Eu sei lá a mente dele, eu sei lá o que ele vai querer, ele sabe vingar de mim com uma coisa qualquer, ele me manda para as nuvens, né? Eu não estou condenando os médicos. Os médicos têm os bons e tem os que não valem nada. Eu estou errado. E em toda a área. Ou só porque tem tal atividade tem que ser Deus. Não pode errar, nunca vai errar, é imune ao erro, é chefe das coisas, eu conheço, eu faço. Sim, mas tem aqueles que conhecem tudo isso aí que você está pensando, mas ele não querendo fazer por você, meu amigo, já era. O conhecimento dele vai ficar para ele. Não tem muito tempo atrás, em uma cidade que a gente morava, eu vi uma coisa que eu não vou mais esquecer. Certo? Até porque era na mesma cidade. Um médico cuidando de uma pessoa que estava à beira da morte, ali, acamado, e muito doente. E esse médico foi para um churrasco, uma festa lá, não sei se de amigos, se aniversário, o que era.
Eu lembro disso aí. E aí, essa pessoa começou a passar mal. E uma enfermeira lá, sei lá quem é, lá do hospital, ligou para ele. E as pessoas que eram parentes daquela pessoa que estava ali, ouviu aquilo tudo com clareza, porque estava falando em viva voz. Ele atendeu, segundo eles lá, né, que ouviu, com a voz já não muito amistosa, e disse o que foi. A sua paciente, tal, o que a gente faz? Porque tá assim, tá assim, tá assim. Olha, não me encha o saco. Eu não vou. Eu estou numa festa. Eu não vou. Não, mas ela vai vir a óbito. Não tem problema. Não tem problema. Eu não vou. Essas coisas que nós temos que esconder. Porque tem pessoas que têm medo até de falar isso, porque se falar vai ser perseguido. E o pior, se fosse perseguido só pelo errado, ele vai ser perseguido por uma parte de pessoas boas, que é da mesma classe, né, de formatura, e vai defender o colega. Agora, defender a sua vida, meu amigo, você está só você e Deus. Esse rapaz que está na rede social está vomitando sangue por causa de uma válvula no coração. Quantos cardiologistas tem nesse país que já ganharam dinheiro, já ficaram ricos com essa profissão, que quando se formou juraram que trataria das pessoas de igual modo, e não levanta nenhum médico desse, era ele que tinha que fazer a campanha, se é que custa tão caro, porque ele se formou e garantiu que era para salvar vidas. E era para vir de Curitiba essa válvula. Tem alguém importante com isso, amigo? Dá para você confiar? Quando eu estava tomando altos remédios, um médico passou para mim, esse eu tenho coragem de falar de onde, porque ele passou certo. Não sei se é porque errou e acertou, não sei. Não quero falar mal, mas também não vou falar que é um Deus. Ele passou um remédio para mim e mandou plastificar a receita, que eu nunca tinha visto isso assim durante a trajetória. Minha esposa plastificou a receita. Aí chegamos no farmacêutico. O farmacêutico disse, olha, esse remédio eu não tenho, mas eu tenho um aqui que é feito, só a troca é o laboratório, mas é feito, é o mesmo remédio. E tanto faz, né? Eu disse, até custa mais barato, né? E aí pegamos esse remédio. E fui ficando ruim, e aí que eu vi que ia morrer mesmo. Aí eu falei para minha esposa, falei, aquele remédio que ele passou para mim não é o remédio. Aí nós fomos na farmácia. Chegamos na farmácia, eu expliquei tudo para o médico, para o farmacêutico. Aí, não, é o mesmo remédio. Eu falei, não é o mesmo, porque senão o médico não tinha mandado plastificar a receita. Eu nunca vi isso em toda a história da minha vida. Plastificar, pode existir, né? Mas comigo nunca tinha acontecido. Eu falei, ó, ele mandou plastificar, tem que ser esse. Pois é, esse remédio aqui é esse. Eu falei, por quê? Aí saiu de lá uma farmacêutica, né, também, e veio e disse, olha, esse remédio aí tem feito esses danos na vida de muitos. Não é só na do senhor que está fazendo esses danos. Tem muita gente que está machucado com esse remédio, que dizia que era o mesmo. Aí tomamos uma decisão, falando, nós queremos o que está aqui. Eles nem tinham lá, teve que pedir de outra farmácia. Só foi eu tomar o remédio
mudou. Eu não sarei com aquilo, sarei com remédio natural depois. Mas mudou. Entendeu? Você viu aí o interesse? Pega um remédio passado pelo médico e aplica um outro que pode até te matar. Não estou falando mal de farmacêutico nenhum também, não. Eu estou falando mal das ações, a responsabilidade. Porque vida não é brincadeira. Vida não é uma boneca e nem um carrinho de plástico. A pessoa tem que ter amor para poder ter o direito de viver. Porque quem não tem amor, a vida dele atrapalha os outros viverem. E então, por que eu falo assim? Parece um desabafo para falar mal de alguém? Não é. Porque se você não me contar as coisas que eu não sei, ou eu não te contar, nenhum de nós adivinhamos. E assim vamos sendo barrados, né? Alguns canais até deixou de existir e vamos indo. A gente enxerga algumas deficiências, algumas coisas que acontecem, mas tem que ficar calado, né? Tem que ficar calado. Falar tem que saber. Tem que falar assim, meio que maciando a coisa. Porque falar a verdade nunca foi tão prejudicial em termos de pessoas de liderança nesse país. Você, até para falar a verdade, você tem que ter muito cuidado. Porque o pior do mentiroso lá na frente pode ganhar de você. Certo? Então, a gente fala, mas você está vendo que eu não ofendi ninguém. Eu estou batendo em cima de erros e não de pessoas. Se eu tivesse falado aqui, ó, o fulano que mora na rua tal, número tanto, ele tem esse nome, se é assim e tal, aí eu poderia estar ofendendo. Mas falar das coisas que não deve fazer porque é errado, não é para o marginal que acha que não é. Mas para quem vai se dar mal, é triste. É triste você morar num mundo onde você tem direito menos de falar. E de outras coisas também. Às vezes nem de comer. Certo? Não pode ser assim. Amigo ouvinte, você que tem situação financeira equilibrada, você não é obrigado a cuidar do mundo. Não. Mas uma obrigação nós temos. Eu dizendo que se eu fosse um desses da situação financeira elevada, o que não ajudamos, pelo menos não apoiamos aquilo que vem de erro contra essa pessoa. Até porque hoje ele pode ser o enfermo, amanhã pode ser você. Hoje você pode assistir descer um caixão, mas também para você não vai ser diferente. Então, por que acharmos que somos alguém que podemos desprezar as pessoas frágeis? Porque aparentemente não estamos precisando de nada. Mas chega a hora que vamos precisar do mesmo que aquele precisou e não foi socorrido. Eu quero pedir a vocês que, navegando, vejam esse moço e que vocês que têm a situação financeira mais equilibrada, ajuda esse moço de 30 anos que tem desejo de viver tal qual os outros. Ele sonha com a vida, passou toda a vida doente. Se você puder fazer isso, a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Será que Deus tem alguma coisa que precisar tomar emprestado? Não é isso. Isso está dizendo que você está dando a uma pessoa e está adquirindo esses bens na mão de Deus.
Prezado ouvinte, hoje estou falando isso aqui. Amanhã, eu não sei. Amanhã eu posso ter ido embora. A gente sai do corpo e vai embora. Mas as palavras enchem o universo. Elas estão todas gravadas e as pessoas todas filmadas. Porque vai chegar o dia, a hora está chegando, de quando o dinheiro não é mais a solução. Porque se fosse, quantas pessoas aí já tinham resolvido o problema dele, né? Que dinheiro é o que não falta. Tem pessoas que adquirem tanto dinheiro que ele pensa que nem de Deus ele precisa mais. E é a hora que ele cai. Que não peitarás o Senhor teu Deus. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu sei você da autoridade. Eu sei você que fez medicina. Você não chegou lá de graça também não, você sofreu para chegar lá. O problema seu não está no que você faz. Está na que intenção você está usando fazer isso. Às vezes com desprezo, às vezes você está tentando curar, mas não conseguiu, já tem outra versão, certo? E assim é a vida. Eu quero pedir vocês, amado ouvinte, que deixe o like e tenha cuidado. Procure comer coisas saudáveis, afastar o mais que pode dos remédios, as drogas, que pode melhorar você numa coisa e danificar as outras. Não estou falando para você parar de tomar o remédio sem conversar com o seu médico. Não. Eu estou dizendo, ou pelo menos querendo dizer para você, que eu fiz, mas por minha livre e espontânea vontade, e adquiri saúde. Como? Afastando o mais que posso de qualidades e qualidades de remédio. Certo? Porque isso, o fim de uma pessoa dessa, é o seu próprio organismo não se adaptar mais com a quantidade de proteínas diferenciada que você vai se ajuntando e vai intoxicando. E quando chega a um certo tempo, não responde mais pelos remédios, porque você já danificou todo o seu organismo. Então, comer menos, coisas saudáveis, né? E afastar de qualquer coisa industrializada e refrigerante tira da sua vida e condena em nome de Jesus, certo? Porque o acidulante e o conservante dessas coisas é o veneno que vai te matar mais tarde, que vai trazer para você gastrite, diabetes, transtornar todo o seu movimento do seu corpo, atingir os ossos, atingir o fígado, essas gorduras de qualquer jeito, bebida em excesso. Não existe doença, assim como também não existe cura. A doença, ela entra pelo que nós ingerimos ou vivemos. Como alguém passar noites e noites sem dormir, se divertindo,
depois ele vai ver o preço dessa diversão no futuro, certo? E essa é que não tem doença. Não comendo errado, não usando covardemente do próprio corpo, certo? Você está livre de ficar doente. E a cura. Quando você toma um remédio para uma coisa, quem pode te garantir se não vai danificar a outra? Então não existe. Acertam-se em algum modelo que pode ser curado. Outros têm alimento que ele é exclusivamente o crescimento do câncer. Você alimentando de certa forma, você está dando comida para quem vai te matar. Certo? Então, eu quero dizer para vocês que deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. E quero dizer às autoridades que eu não tenho nenhuma intenção de afligir leis. Não. Eu estou falando contra as coisas que não devia ser assim, por experiência, que quando errei, muitas vezes eu paguei um preço muito alto. Então, Senhor meu Pai, nós sabemos que da mão do Senhor virá a herança daquilo que praticamos. O que plantamos, colhemos. Então, o mal que fazemos, vamos receber um dia. E o bem que fazemos está guardado e depositado nas mãos do Senhor. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia daquele jovem. Eu gostaria muito de poder ajudá-lo. Mas para mim é quase impossível. Eu peço ao Senhor que revele pessoas do bem que possa ajudá-lo. E as casas que estão em sofrimento, está nos ouvindo, que o anjo do Senhor passe por lá, Senhor. Agradecemos os anjos do Senhor. E o Senhor, acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.